Ô, bem, e os namoradinhos? Vai ficar pra titia, hein? Vem cá, conta aqui pro tio. E os namoradinhos? Ô, fia, e os namoradinhos? Que delícia, todo mundo aqui! Cadê a caravana de Araraquara? Hoje tem o quê? Barracos. Traições. Tem caos. Declarações de amor. Drama. E muita comédia. Tudo isso. Ao mesmo tempo. Junto e misturado. Esse é o podcast E os namoradinhos. Aí a caravana. Aqui a caravana tá aqui com a gente. Gente, um cafezinho, a caravana de cafezal. E tudo. Bom, tem mais cidades com nomes similares a café? Eu acho que a gente já fez isso. De café? Acho que sim. Não, a gente fez de rola. Eu acho que de café também, porque a gente gosta de um bom café e uma rola. Perdão! Me perdoa! Eu não podia deixar. Cidades com nomes relacionados. Você vai ver que os de namorandinhos… café. Quem a gente… Pra quem eu tô perguntando? Você tá perguntando pro Google, eu Não, espero. pro chat, né, meu amor? Ah, eu não falo com ele. Não? Não uso. Camila, não tem volta. Tem Cafelândia. Eu tenho certeza que a gente já fez isso. Café do Vento, em Minas Gerais. Tem café. Cidade de café. Just Café. Quem é de café é o quê? Cafezense? Cafezeiro? Ele é de Pernambuco. Cafezal do Sul. Tem café com leite. Eu amei. Tem café com leite? Tem. Um lugar que chama café com leite? Tem. Que delícia. Gente, tem uma cidade chamada Boquete, no Panamá. Não sei porque saiu isso. Gente, Boquete. Sim. Mas ela é uma cidade montanhosa. Famosa pelo quê, Camila? Pela vista. Mundialmente pelos cafés especiais. Jura? A Boquete é famosa pelos cafés. Vamos pra Boquete tomar um café? Quem que a gente gosta? Pedro, próximas férias em Boquete, Se a Camila tomando um café. sumir por uma semaninha, Tá. vocês sabem encontrar a gente, né? A gente tá nas montanhas de Boquete. A gente vai voltar com gastrite e com os maxilares. Travado, maxilar travado. Ai, gente, não pode deixar a gente Camila, junto, não você sei. estimulou que tem pior de mim. Ai, que horror. Eu não, E sou você sabe de anjo. onde surgiu o café? Eu já te fiz essa pergunta. Não. Chuta. Como assim? País. Índia. Não. Etiópia. Ah, da Etiópia. Sabia que eu tenho uma playlist no meu Spotify de músicas da Etiópia? Jura? Eu vou te mandar, muito boa. Porque o Boxer pelo Mundo de fevereiro foi Mentira. Etiópia, amiga. É verdade. A gente teve, inclusive, playlist. Eles têm uns jazz muito bons. Tem. É uma música muito boa. E eu descobri várias coisas de Etiópia. Então, se você quer participar do Bookser pelo Mundo, meu clube de livros pelo mundo… Participe, né? Que vem mais por aí. Vem mais por aí, Tem coisa só boa. novidade, né? E aí, então, exato, Etiópia, café. Panamá. A gente entrega boquete, mas a gente entrega cultura também, tá? Não é só boquete e cafezinho, não. Aqui a gente tem um compromisso. Nossa, que café com delícia. a cultura. Vamos ouvir primeiro Vamos. áudio? Porque tem um meu que é longo. O meu eu não lembro. O meu é bem longo, mas é uma história louca. Estamos falando de um estelionatário. Vamos ver quem Mas que você vem gosta aí. de coisas compridas? Eu gosto de coisa. Oi, Cláudio. Nossa, que voz. Oi, Camila. Oi, Pedro. Oi, namoradinhos. Então, vamos lá. Eu vou tentar, pela milésima vez, gravar um áudio. Mas, como eu não tenho uma oratória muito boa, eu não fico confiante de mandar. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de conversar. E graças a Camila, eu descobri que eu não sou um monstro. Eu sou apenas sem carisma. Eu tava há muito tempo já pra mandar essa história. Tem muitas histórias da minha família, que minha família… Aquela família tradicional brasileira, sabe? E essa história é uma das histórias mais leves que eu acho que vai ser legal contar. Mas eu tenho muita história pra contar, muita história. E essa é uma das mais leves. Então, eu sou filho único de pai e mãe. Porém, eu sou o caçula de 4 irmãs.
Minha mãe teve outros filhos, né? De outro casamento. Tá. Tá, então é ele mais 3, 4. E a diferença de idade é 16, 17 anos. Morávamos todos dos anos 90, né? Quando eu era criança. Quando eu tinha lá os meus 5 anos. Anos 90, coitados de nós. Morávamos num condomínio. Eu, com a minha mãe e meu pai. A minha irmã e o então era marido dela. Meu irmão era marido dela? Não, a minha irmã e o então marido dela. E a vizinha do lado, uma outra vizinha, né? Ela era casada também, já tinha filhinha, e minha irmã, nessa época, eu acho que já até tinha a filha dela também, minha sobrinha. E assim, meu pai, o meu cunhado e esse marido da vizinha, eles sempre saíam pra rolês juntos. E beleza. Viajavam, passavam o final de semana fora, pescando. Um belo final de semana. Então, ó, só uma pausa. Então tinha o pai, tinha o vizinho, tinha o nosso amiguinho, Tá. tinha 4 irmãs. Uma das irmãs era casada e tinha um cunhado. Tá. Então, o pai, o marido e o vizinho foram pra uma viagem de pesca, tá? Tá. Eles iam pescar bastante. O pai, tá? o marido… O cunhado, né? O pai, o cunhado Tá. e o E o vizinho iam vizinho. pescar com Tá frequência. Aí voltaram agora dessa viagem de pesca, aconteceu um negócio. Tá, vamos ver. Um carro volta com o meu pai, todo ensanguentado. Que? Tinha um que arrebentado literalmente a cara dele. Eu lembro perfeitamente, como se fosse hoje, de chegar na porta do condomínio assim e olhar dentro do carro e ver o meu pai com o rosto desfigurado. Que horror! Casos de família. Todo ensanguentado, com os dentes da frente tudo quebrado. E assim, foi um rolê, né? Que ele foi pro hospital, ficou. E depois disso, sim, depois desse rolê todo, alguns dias, né? O meu cunhado se separou, a minha vizinha se separou do marido. Você entendeu? Eu soube que meu pai, quem bateu no meu pai foi o meu cunhado. Você entendeu? Entendi. Todo mundo separou. Gente, que E loucura. aí descobriu que o cunhado bateu no pai. E o cunhado se separou. Isso eu fui sabendo ao longo dos dias, quando no decorrer do tempo, que minha irmã se separou, a vizinha também se separou. Eu já tô sabendo. Enfim, a minha mãe ainda continuou com meu pai há alguns anos, até eu crescer um pouco mais e ajudar ela a se livrar do traste que era. Porque minha mãe, graças a Deus, sempre foi uma mulher maravilhosa, independente, que cuidava da casa, sustentava a casa. E meu pai gastava o dinheiro dele todo com os amigos e pescaria nos finais de semana. Fazia tudo, né? Ave Maria. Beleza. Eu fiquei adulto, fui embora desse condomínio e passei um tempo fora. Em alguma das minhas férias, isso já no ano 2000, na época dos aplicativos. Quando começou os aplicativos, né? De Quando paquera? começaram os aplicativos. Tá. O Mundo Gay tem um aplicativo Sabemos. do WhatsApp amarelo, que é meio um cardápio, né? iFood amarelo. É sim. E na época, isso já tem, sei lá, quase 10 anos que tem esse aplicativo amarelo, Sim. que tem o WhatsApp amarelo. Foi logo no início, assim. Eu saí, né? Eu tava fora e vim passar um final de semana na minha mãe, as férias na casa da minha mãe. E eu tava com o aplicativo baixado, porém, o meu perfil era um perfil falso. Por quê? Eu não usava a minha É foto. comum isso. Normal também, né? Vai ser enganado. Ninguém vai me julgar porque ninguém faz isso. E eu vi uma pessoa muito próxima lá no condomínio. Porque mostra a distância, entendeu? Sim, isso que eu acho doido. Marcamos um encontro. Ai, Pedro. Fora do condomínio, claro. Quando a gente se encontrou, era o ex-marido da vizinha. Ele de moreno, era um moreno bem bonitão, assim. Um morenão bem moreno mesmo. Ele ficou branco. Igual um fantasminha. Qual é o arroba? Mas ele não tinha pra onde fugir. Porque eu também não sou de jogar fora. Eu amo. Se valorize. É isso aí. Aí, a gente começou a conversar e tal. E não sei qual foi hoje eu não me lembro qual foi o fio da meada. Que a gente tocou no assunto Da pescaria. briga. Você tá entendendo onde tá indo isso, né? Tô. de alguma coisa. Foi quando eu perguntei por que ele tinha ido embora e tal, que ele tinha se separado. Aí ele falou que foi depois da briga que aconteceu quando ele tava com meu pai e com meu cunhado. Eu pergunto, mas o que você tem a ver? Por que eu nunca entendi esse rolê dessa briga. Por que deu? Como isso se deu? Quem deu o quê? Pra quem? Aí ele veio e soltou a bomba. O quê? Que o meu pai e o meu cunhado Não. tinham um caso, os três. Era um trisal, amiga. E eles foram passar o final de semana juntos. Sim. E Sim! meu cunhado e meu pai se desentenderam. Sim!
Mentira. E meu cunhado arrebentou a cara do meu pai. Caraca! E depois disso, eles nunca mais se falaram, os três. Sim. Acabou o trisal. Trisal da família tradicional brasileira. Aí eu fiquei sabendo desse rolê todo, depois eu fui entender tudo, né? E a mãe? Porque meu pai já não era mais casado com a minha mãe. Viajando ali. Trabalhando pra pagar as contas. Fazendo o rolê dela. Cara, já nem era casado mais com a vizinha. E o meu cunhado também não era casado mais com a minha irmã há muito tempo. Todos separaram. Eram 3 pessoas enrustidas que se pegavam. Meu Deus. No sigilo. Normal da família tradicional brasileira, né? Uhum. Super. Deve ter muitos assim. É isso, galerinha. Espero que tenham entendido. E um beijo. Até a próxima. Mas é interessante, complicado. Caraca, amigo. Amiga, você não ficou chocada? Fiquei. Isso é história de filme pornô. É um bom enredo, Não é? aliás. Não Ele é? devia vender os direitos da Eu história. acho também. Muito bom. Fiquei com pena da mãe, que só fez trabalhar. Só pra saber. E o outro tava pescando, Cando. sei. A vara do vizinho. Pescando E com a do vara. cunhado. Nossa, cheio de vara lá. Jesus do céu. Que você viu o plot twist? O cara vai no iFood porque- amarelo, encontra o vizinho e ele não desperdiça ou não. Não, ele falou, já que eu tô aqui, eu vou querer não só o vizinho como a fofoca. Ele quis Aí os você descobre dois. que seu cunhado, seu pai era gay, e o vizinho. Você ainda pega o vizinho. Amiga, você viu aonde o preconceito vê. da sociedade brasileira nos leva? 3 Se não enrustidos. tivesse preconceito, tá todo mundo na sua vidinha bem. Ele casado com o cunhado. Aí a irmã ia ter com outro, a mãe ia... Ia estar com alguém que quer tá ali e não tá forçado pela entendeu? aparência. É babado. Então, amigo. a própria família tradicional brasileira que nos repudia, ela cria esse tipo de situação. Ela cria. É ela que cria, é verdade. Bom, vamos pro meu áudio? Mas babado, né? Babado. O meu áudio é estelionato. É babado também. E é longo, tá? Então Tá. dá uma alongada aí. Tá. Pode dar play. Oi, Cláudio. Oi, Camila. Eu não vou me identificar porque o babado é forte. Mas essa história é muito cabeluda da minha família. Envolve muitas pessoas e muitas coisas. Enfim, começando do começo. Eita, vou até anotar. Eu tenho um primo, É um primo. que não é um primo. Ele é primo do meu pai, sabe? Mas Seu primo de segundo grau. É. ele Terceiro, é meio lá. que, eu considero ele meio que um tio. Mas ele é bem novo, assim. Tipo, meu pai já é novo. Então, tipo, ele também é bem novo. E esse cara, ele era casado no começo dessa história. Meu primo era casado. E ele já é bem falado, assim, na minha família. Porque ele tem um monte de filho, um monte de mulher diferente. Galinhão. Gente, só tem isso no mundo? Só. Várias cidades aí espalhadas pelo Cidades. meu Meu estado, né? Deus, só tem isso. E também tem um Galinha. dinheiro. Enfim, a gente já fofocava muito sobre ele. E aí, eu morava em uma cidade do interior e ele morava numa cidade que era mais assim, mais metrópole, assim, maior, entendeu? Maior do que a dela. E aí, ele vinha sempre pro interior, Fazer filho. porque a mãe dele morava na minha cidade, a minha tia, que é… Tia-avó. É da minha tia-avó, no caso, ela é tia do meu pai. Tá, entendeu? Vamos A mãe dele. contextualizando. Essa foi a história da família do meu pai. Aí, ele, quando vinha nos finais de semana pra minha cidade, eu, nessa época dessa história não, eu tô contextualizando, que a história é mais recente. Mas nessa época, ele ia muito pra Brasil. E eu tava na minha época apocalíptica, isso era em 2019. Ela também. Em 2019, eu tava saindo… Eu tinha acabado de sair do ensino médio. Indo pra bar. Tá curtindo a vida. Tava ali naquela fase entre entrar na faculdade. Enfim, Tomando o drink dela. Ela tem todo o direito. eu tava, como diz, Maior Tá de na idade. fase. vivendo a vida. Vivendo a E eu vida. ia muito pra Brasil com minhas amigas. E ele, todo final de semana, tava por aqui. E ele ia E também, nisso, né? ele vinha todo final de semana Procurar com carros a próxima diferentes. Muito dinheiro, entendeu? E ele Dinheiro? trabalhava É. numa empresa. Ninguém entendia. Que ele dizia que ele era um cargo, que é como se ele fosse o gerente, entendeu? E é uma empresa conhecida daqui, que é uma empresa de alimentos. Quero trabalhar nessa empresa. Então, todo mundo sabe que empresa é essa. Aí ele vinha todo final de semana com carros diferentes, muito dinheiro, e ajudava muito a mãe dele, ajudava todo mundo da família. Inclusive ela no bar, você vai ver. Então, ele sempre foi assim, muito gente boa. Ah, então estamos gostando. E eu, como eu estava naquela minha época Vai ver. apocalíptica que vivia nos barzinhos, ele sempre aparecia nos barzinhos. Eu amo era apocalíptica. Com a mulher, não.
sozinho, claro. Sozinho. E aí, nisso, onde eu estava, que ele sentava na minha mesa. Eu tô dizendo que ele é muito jovem. Ele pagava o silêncio dela, né? E ficava naquela prima, isso aqui lá. E sempre eu tava com minhas amiguinhas. E ele sempre pagava a minha conta. Aí, gostamos. É o silêncio. Meu silêncio é estar à venda. E eu, claro, comecei a usurpar muito disso. Todo canto que eu ia, eu só ficava nos lugares que ele estava. mesa dele. Entendi. Porque, primeiro, ele me dava carona, ele me levava pra todo canto, levava minhas amigas também, colocava todo mundo É o dentro do tio. carro. Tiozão. Tiozão. Enfim, em todo canto a gente ia pra várias festinhas nas chácaras e ele botava todo mundo dentro do carro, ia com a gente e passava no mercado e perguntava o que eu queria. Pô. E comprava cerveja. Tava indo. E comprava bebida, e comprava comida. E eu ali, ó, luxando. Ela só luxando. E quando eu precisava ir pra cidade dele, pra ir pros meus rolezinhos que ele estava na minha cidade, ele também me dava carona. E ele ainda perguntava se eu queria dinheiro. E eu, gente, eu era uma adolescente. E eu sempre queria dinheiro. Enfim, Gente, Ela só quero. deve dar. Pix. Vai, foi quero. passando aí a história. Aí eu me mudei desse meu estado e vim pra onde eu tô agora. Ela não fala nenhum lugar. Tá, ela é misteriosa. É. Mas continuo por dentro de todas as fofocas da minha família. E toda vez que eu ia pra lá, ele tava nessa sua vidinha, né? Aí beleza, de morar aqui, eu diminuí mais a farra e ele continuou lá. Aí de uma vez que eu fui pra lá, de volta, tava a maior fofoca da minha família Ih. e eu não sabia o que é que tava acontecendo. E aí eu fui perguntar ao meu pai. Aí meu pai pegou e me mostrou uma reportagem do jornal local lá do estado, Olha isso, Pedro. que era de uma notícia, né? De uns roubos de carga de caminhão. Vocês sabem, né, gente? Oi. Existe uma máfia Acontece. Sim, sim, que faz esses assaltos, né, nas grandes transportadoras de caminhão e tal. E aí, super gente, leve. quando Super. a gente estava olhando essa reportagem, os caras envolvidos sendo presos lá em flagrante, Aham. Não. na rua, assim, fizeram uma operação. E aí, quando eu olhei a reportagem, quem estava sentado no chão algemado? O meu primo. Isso mesmo, ele estava lá. Aham. Não. Acabou o bar. E aí, eu fiquei em choque, né? Porque, veja, Da onde vem o dinheiro do bar? maior fofoca. Porque aí descobrimos de onde ele tinha tanto dinheiro. Porque ele sempre Meu vivia Deus. trocando de carro. Ele sempre vivia nesse luxo dele aí. Mas ninguém sabia nem onde era. A gente achava que era tudo legal, né? Carga roubada. Sim, da gerência. Piora, vai piorando. Aí beleza, a gente ficou tudo passado assim. E ele foi famoso assim, tipo, perdeu tudo, entendeu? A mulher deixou ele, eles ficavam nesse lá e cá. E ele ainda era burro, porque ele não comprou nada, entendeu? Ele não tinha nada nele. O nome dele. Ele não tinha nada. Nada. Todos os Tudo carros que ele gastou. tinha, que ele pegou naquele dinheiro, era tudo do chão, ele alugava os carros. Só pra mostrar. Só. Ele não comprou nada. Além dele ser burro e criminoso, ele ainda era uma besta quadrada, que nem pra ele adquirir coisas nessa época ele adquiriu. Uma besta quadrada. Enfim. Aí perdeu tudo, voltou lá pro interior, que a mulher também não quis ele, voltou a morar com a minha tia, avó, Pra casa da mãe. Ah, ele não foi preso? Foi, mas depois perdeu tudo. e beleza. Nisso, um dinheirinho que ele tinha guardado, ele comprou uma padaria pra mãe dele. Aí continuou vivendo lá e tudo bem. Aí só que nesse meio tempo, a minha tia, ela descobriu que ela Não tava vai acontecer mais coisa? Vai. doente. Não que ela tava doente. Ela tinha um sinal, sabe? Que ela foi fazer uns exames e tava suspeitando que devia ser câncer. É. E ela tinha que operar pra retirar esse sinal e tudo mais. Só que nisso, esse meu primo começou a fazer um sensacionalismo enorme. De tipo assim, Vaquinha, sabe? Não! Que maldade! pedindo dinheiro emprestado do pessoal da família pra pagar exame, pra pagar as coisas. E tava todo mundo indo, né? Tipo, na onda, todo mundo indo. Não. Super emprestando dinheiro a ele, os amigos dele Vaquinha. emprestando dinheiro a ele. E todo mundo lá no bafafá, todo mundo extremamente comovido e indo lá. Só que, tipo, Só que a tia tava bem. Era uma pequena cirurgia paga pelo SUS. Era. eu e as pessoas da minha família que moravam na mesma cidade, a gente continuava indo visitar essa minha tia. E ela estava ótima, gente. Tipo, ela mostrava os exames e tudo mais, das coisas que estavam acontecendo. Pelo menos ela tava Só realmente que doente. não era nada demais. Não era sério, ela só ia tirar uma coisinha. E nesse meu tempo, esse meu primo, nas redes sociais, eu sempre estive nos melhores amigos dele. Ele sempre foi muito próximo, assim, virtualmente de mim, porque eu vivia na farra com ele, né? Então, Amigos de balada.
Só que… A gente tinha meio essa troca, assim, virtual dele postar os rolês dele e tudo mais. Eu sei que ele desapareceu. Eu também não me importei, entendeu? Porque eu tava nem aí. Eu tava mais preocupada com a minha vida. Aí, enfim, a minha tia continuou lá fazendo os exames e tal. E ele continuou pedindo dinheiro, né? Pra bancar as viagens pra capital, pra fazer as coisas. E todo mundo ajudando, tudo bem. Aí, um belo momento depois, um pessoal começou a entrar em contato com meu pai. Tipo assim, falar com ele, tipo, sua tia, né? Tá muito mal e não sei o que lá. E meu pai, tipo assim, tá, ela tá com isso lá, mas ela tá se tratando, ela tá bem e tal. Essas pessoas que entraram em contato com a nossa família mostrou a gente as redes sociais desse meu primo, né? E o que tava acontecendo? Ele tava fazendo vaquinha virtual pra bancar o tratamento da minha tia, depois de ter pedido dinheiro pra ser de todo mundo da família. Roubando. Gente, como é que alguém consegue ser tão do mal? E nisso, a vaquinha era assim: me ajude a cuidar da minha mãe que está com drama. câncer terminal. Terminal. Tipo assim, ele tava dizendo que a mãe dele ia realmente morrer. Gente, como é que a pessoa consegue dormir assim, Não Camila? sei. Isso rola, né? Isso. Muito. Quando não era nada disso que tava acontecendo. Gente, um charlatão, tô dizendo a vocês. E aí, o meu pai ficou indignado, né? Porque ele tava usando a própria mãe dele pra conseguir coisas. E nisso, ele bloqueou todo mundo, gente. Ele bloqueou eu, minha mãe, minhas irmãs, minhas primas. Bloqueou todo mundo e continuou fazendo isso. Pra ninguém ver, né? Lógico. E o povo mandando dinheiro a ele. Tipo assim, a vaquinha era de tipo assim, gente, 20 mil reais, uma coisa assim. E meio que, tipo assim, a minha tia tinha plano de saúde. Tava tudo bem, entendeu? Ela não ia morrer. E ela já tinha operado. E tava tudo assim. Quando a gente encontrava ela, ela fazia questão de dizer, né? Tudo mais, quando não tava na presença dele. Porque na presença dele… olha, gente, foi o maior bafafá. Eu nem sei tanto bafafá, porque rolou muitos barracos. Cacete. Cara, esse é estelionatário, né? Total. É o famoso 171. Enfim, eu sei que meu pai tava com muita vontade de expor ele, de dizer as coisas, mas ele não expôs. Mas eu sei que foi tanta fofoca que chegou um momento que eu não sei nem o que aconteceu com essa vaquinha. Ele foi pra Dubai. Enfim, ele continuou lá pedindo dinheiro pra estrada aos outros. A gente pensou que tinha acabado, mas ele continuou pedindo dinheiro pra estrada aos outros. E tudo. No final das contas, ele e a minha tia se mudaram da nossa cidade. Eu não tenho contato com ele mais, tipo assim, não vi mais nada, eu ainda sou bloqueada, juro. Ainda sou bloqueada, os meus pais são bloqueados. E ele meio que, tipo assim, sumiu do mapa. Não sei o que ele fez com esse dinheiro, não faço ideia. Ele deve ter usado pra se mudar, né? E fazer as coisas e comprar um carro. Comprou um carro. Enfim, minha tia não morreu, tá bem, tudo mais. Usou o dinheiro dos outros. A tia tá viva, tá tudo certo. E é isso, eu tenho história pra contar sobre ele, mas eu aproveitei, tá bom? Eu fui uma safada inteligente, porque eu fui a que mais usurpei ele e usufruí de todos os privilégios. A única. Um beijo, gente, e até a próxima. Que tal? Gente. Ele é estelionatário do começo ao fim, né? A pessoa vive disso. A pessoa, ela é viciada, né? Ela não se importa em Não, mentir. ela quer o dinheiro, Quer o ela dinheiro, quer aquilo. não Então é importa roubo de carga, é roubo de carga. Os fins justificam os meios vaquinha justificam os fins. Falsa na internet? Bora fazer vaquinha falsa na internet. Você acredita? Fiquei A passada. pessoa, como é que ela vive a ansiedade? Ele acho que até gosta da adrenalina, É, né, né? amigo? É. Eu acho que curte. Eu acho que é meio vício. Ia ficar entediado na nossa vida, que não acontece nada. Você não comete nenhum crimezinho. Você não faz engana nada ninguém. de… Você não faz mal pras pessoas. Eu engano no máximo o Arthur comendo um mas, chocolate escondido. Deve ter muito. E fica mal e chora. E fico mal, fico falando, ai, que péssimo. Mas tem muita gente que deve ter muita vaquinha fake. Eu já contei a história da minha avó que ela fez uma vez. Uma vaquinha fake? Não. O que ela fez? Ela caiu, tipo, internet, as pessoas… Ela caiu numa… Caiu, mas era uma coisa bem básica. Mas só pra ver o nível que as pessoas podem cair, né? No Facebook, sabe aquele negócio de compartilhar? Doe… mentira, né? Mas Sei, tipo, a cada compartilhe, compartilhamento tá. você vai doar R$1. Aí eu vejo minha avó compartilhou uma que era assim, ó. Tinha a foto de um moço e dizia assim: este moço é um professor de química, não sei o quê. E o filho dele, ele descobriu que tá com uma doença terminal. E o filho dele criou essa vaquinha. Então a cara… Vamos ajudar. E adivinha quem era na foto? Quem? O cara do Breaking Bad. Era esse… Ai, que fofa! E ela compartilhou! Ai, Ela muito compartilhou assim: bonitinha. vamos ajudar, minha doação está feita. Ai, muito bonitinha, eu amei. Mas se ela fez isso, se tivesse talvez um Pix lá, ela faria ia, 10 contos. Sim, ela iria depositar. Porque ela ficou
comovida pelo Eisenbauer, né? Não vou saber o nome dele, mas sim, ficou… Você entendeu? Entendi. Então as pessoas… A bondade das pessoas, não podemos fazer isso. Eu recomendo Razões pra Acreditar, se segue. Não. Não. O que é? São incríveis, eles só compartilham vaquinhas sérias. Ai, e eles que legal. organizam a vaquinha. Olha só, vou Sim, seguir agora. ele é muito querido. Razões pra acreditar. Tá bom. Mas aí eu saio ajudando tudo. Porque eles veem as histórias, tá entendeu? Aqui. Achei. Tá bom, vou seguir. Nossa, tem 6 milhões de Amiga, seguidores, que gigante. tudo. Não, e ajudam muito as pessoas. Que bom, né? Sim, mas pode olha, confiar. foi babado, né? Foi. Da família aí, um priminho de boa. Um tio primo de Sempre boa. tem uns primos desse, né? Sempre. Uns tio torto que é Tem, assim, né? que é zoado. Tem. Aquele primo que chega no Natal. Ninguém quer conversar muito com ele, porque ele é problema. A sua mãe já tem pavor dele. Fala, não fala muito não com fique ele. muito perto, por favor. Não, ele não é boa pessoa. É isso. E a mãe é sempre tadinha, né? A mãe desse E aí, eu acho desse que cara. voltando só porque a gente tava falando antes de vir pra cá do Adolescence. Que eu tô ainda com isso na cabeça, que eu terminei ontem, né? Eu e a Camila, a gente bateu um super papo cabeça, né? A gente é a cabeça, Porque imagina né? você é pai, né? Desse primo, assim. O que eu fiz de errado? E pode ter o irmão super do bem, faz isso que coisa é do doido, bem, né? Porque às vezes tem um irmão que tem o mesmo pai, mesma mãe, mesma criação e é de boa. O diálogo do final é de surreal. matar. Se dos você não pais. assistiu, vai lá assistir. Assista, Muita o gente, diálogo né, já dos viu. pais no final é uma loucura, porque… Não, eu fiquei louca, assim. Foi muito difícil ver. É isso, né, gente? É isso, Você vai lá, gente. segue a gente, faz seus… Mas faz seus tem mais gente boa do que trambiqueira nesse mundo, lembre-se disso. Graças a Deus. A gente, por exemplo, é ótimo, né, amigo? Se um dia a gente abriu uma vaquinha, parece que a gente salvou uma pomba. É real. Mas é real. É a gente pegou a mesmo. pomba mesmo. Pode tá? ter certeza. É. Tá bom? E com pomba não se brinca. Não se brinca. Ontem a gente olhou 2 pombas, elas voaram. Graças a Deus, elas estavam bem. Tá. Olha lá, vai lá dar like na gente, tá? Vai lá, dá like. Tá, a gente tá no YouTube também, não esquece disso. Beijo, até semana que vem. Tchau. Tchau. E os Namoradinhos Podcast é gravado e produzido na Zamundo Estúdio. Roteiro é meu e do Pedro Pacífico e produção de Bruno Porto.